Muito boa noite, minha gente. Muito boa noite. Muito boa noite a todos e todas que estão aqui, os que estão entrando. Hoje a live, o motivo da live é uma live em termos de homenagem, né? Vamos fazer uma homenagem a um teólogo, a um cristão, a uma figura muito importante da teologia latino-americana. Muito boa noite, meu amigo Soares. Boa noite, grande abraço. O teólogo Cauê, meu amigo, saudades, grande abraço. É um teólogo peruano que nasceu em 1928 e morreu hoje pela madrugada, chamado Gustavo Gutiérrez. Talvez poucos conheçam Gustavo Gutiérrez, mas o nome dele associado à sua principal obra teológica faça dele um dos mais importantes e conhecidos teólogos do mundo, né? Gustavo Gutiérrez escreveu uma obra em 1971 chamada Teologia da Libertação, né? Escreveu uma obra que sintetiza um clima teológico, sintetiza um clima de um período, sintetiza todo um momento, né, histórico que a América Latina vivia, né? E eu acho isso muito, muito importante, né? Veja, é como se Gutiérrez tivesse captado bem aquele momento histórico e dissesse: o caminho é por aqui, escreve sobre isso, né? Eu acho isso de uma importância, não é, grandiosa. A morte de Gutiérrez aos 96 anos, né? De certa forma, ele já estava numa idade avançada, né? Ele já, obviamente, sabia do seu limite no tempo, tudo isso, mas, de qualquer maneira, não deixa de ser uma morte, né? Independente da idade, independente da condição das pessoas, a morte é sempre a morte, é uma situação traumática, difícil, principalmente para as pessoas que estão mais perto, né? É sempre um problema, é sempre uma dor, né? Então, assim, a gente nunca se deve subestimar a morte, né? A morte não se subestima. A morte deveria nos fazer pensar, jamais devemos subestimá-la, né? Então veja, o padre Gustavo Gutiérrez morre, mas deixa um legado extraordinário. Por isso o tema da live, o legado da teologia de Gustavo Gutiérrez. Deixa um legado extraordinário, uma produção vastíssima no campo da teologia, produção inclusive de grande originalidade. Eu diria que Gutiérrez elevou a teologia latino-americana a uma categoria universal. Então, assim, deu dignidade teológica à teologia latino-americana, deu dignidade teórica à teologia latino-americana, deu dignidade epistemológica, não é, a teologia latino-americana. A teologia latino-americana passa a ser vista com outros olhos, principalmente nos Estados Unidos e na Europa. Então, isso não é pouco, minha gente. Você não imagina a grandeza, não é, disto, né, você imerso num continente colonizado, num continente dominado por forças imperiais, dominado por uma cultura absolutamente colonial, um continente que sempre viveu, não é, dependendo concretamente, seja dos Estados Unidos ou de países da Europa, né? Principalmente de países da Europa. Então, assim, a teologia de Gustavo Gutiérrez é uma teologia que dá uma dimensão grandiosa à teologia para além dos estreitos limites do continente latino-americano. E eu diria que isso é de uma importância sem tamanho. Isso é o maior legado de Gutiérrez, né? Ter colocado a nossa teologia à altura de qualquer outra teologia. Ter colocado a nossa teologia norte-americana à altura de qualquer teologia europeia. E em alguns casos muito mais importante do que a teologia europeia. Só Gustavo Gutiérrez fez isso, não é? E ao fazer isso ele abre o caminho para uma série de outros teólogos e teólogas. Isso é um mérito da qual está computado no legado de Gustavo Gutiérrez, e é um legado que não volta mais atrás, né? Mas veja, eu chamaria a atenção
para, inicialmente, antes de entrar no conteúdo da teologia de Gustavo Gutierrez, algumas coisas mais gerais que merecem destaque, né? Primeiro é que eu acho que entender a obra de Gustavo Gutierrez, entender a teologia que ele escreveu, né? E em particular a chamada Teologia da Libertação, eu diria que é preciso ir além dos preconceitos e, acima de tudo, o que foi agregado ao nome dele, né? Veja, hoje eu vi uma live de uma figura que nem vale a pena citar aqui, que tem um canal no YouTube bem reacionário, bem direito, né? Ele dizendo que a teologia de Gustavo Gutierrez tinha como projeto matar a igreja, esse tipo de coisa. Esse tipo de, não só de mentira, né? Mas como criando um pânicozinho moral, esse pânico moral e tal. Então eu acho terrível isso, né? Significa dizer, você tem... Duvido que esse sujeito que fala essas bobagens no canal dele tenha lido alguma coisa de Gutierrez. Duvido que ele tenha lido alguma coisa. Ele se coloca como historiador, mas é um historiador muito ruim, muito... Eu nem sei se de fato esse sujeito tem alguma formação em teologia, em história. Em teologia com certeza não tem. Veja, eu estou dizendo isso a propósito de quê? A propósito de que o preconceito foi uma coisa muito forte em torno da teologia da libertação, em torno do próprio nome do Gustavo Gutierrez. O preconceito foi, sem dúvida nenhuma, talvez a coisa que mais se espalhou quando se fala do nome de Gustavo Gutierrez. Então, assim, a primeira coisa eu acho que é importante superar esse tipo de preconceito, mas também superar uma ideia de que a teologia da libertação é apenas uma teologia que tem um projeto político, etc. Tal. Então a ideia de que a teologia da libertação não é nem uma teologia, mas é um projeto político, tal. Eu acho que isso é um erro também. Se erra as extremas direitas por tratar a teologia da libertação apenas a partir do preconceito, também é um erro, né? Imaginar que a teologia da libertação ela é revolucionária porque ela é apenas uma teologia política. Isso também é um equívoco profundo, né? Gutierrez, na verdade, o que é que fez o padre Gustavo Gutierrez? Ele captou um clima teológico profundamente marcado pela mudança na América Latina, e ele percebeu que era necessário, e isso é interessante, né? Era necessário entender esse clima de mudança que o continente latino-americano vivia. Foi a grande sacada, a grande percepção de Gustavo Gutierrez. Foi perceber que havia um clima de mudança no continente. Esse clima de mudança entrou dentro da Igreja Católica Romana, não é? E estava, de certa forma, inquietando uma série de cristãos e cristãs no continente latino-americano. Essa inquietação levava a uma perspectiva de mudança da própria teologia. Gustavo Gutierrez atendeu esse chamado, Gustavo Gutierrez entendeu esse período, Gustavo Gutierrez entendeu esse momento, e ele procura sistematizar tudo isso. A teologia de Gustavo Gutierrez, inicialmente, ela é uma teologia que sistematiza o clima de uma época. A teologia inicial de Gustavo Gutierrez é uma teologia que capta o clima de uma época, de um momento histórico, de um kairos, de um tempo privilegiado na América Latina, que foram principalmente os anos 60, que são os anos da formação do padre Gutierrez, da sua inserção no mundo e principalmente do mundo dos mais pobres da cidade de Lima. Ele nasceu no Peru em 1928, o padre Gutierrez. E nesse sentido, a ideia de sistematizar era absolutamente fundamental. E eu diria mais, foi o grande objetivo de Gustavo Gutierrez, né? Então, nesse sentido, eu acho que é preciso sair dos preconceitos, sair dos extremismos, procurar entender como a teologia da libertação ela de fato se desenvolveu no continente, né? E em particular através da posição do padre Gustavo Gutierrez, que faleceu nesta madrugada, e a razão da live é exatamente a razão da live é prioritariamente, né? A razão dessa live é prioritariamente homenagear Gutierrez e procurar entender a sua teologia, né? Procurar entender os caminhos dessa teologia e, acima de tudo, entender ela como teologia. Gustavo Gutierrez não fez ideologia, Gustavo Gutierrez não fez apenas teoria política. Gustavo Gutierrez fez uma autêntica teologia, que é isso que eu quero demonstrar daqui a pouco, né? Então, isso não é pouco, eu acho que isso tem uma importância, não é, grandiosa.
Então veja, existem três temas em Gustavo Gutierrez, três temas, que eu acho que são três temas que talvez resuma toda a teologia dele, talvez, porque eu não li todas as obras dele, eu li alguns livros do Gustavo Gutierrez, principalmente os livros em português, não é que ele foi muito bem traduzido pela editora Voz, teve um tempo que todas as obras dele eram traduzidas pela editora Voz, as que eu tenho pelo menos, né? Veja, Gutierrez ele tem, eu diria, a teologia de Gustavo Gutierrez tem três características precisas, né? Isso está muito visível no livro Teologia da Libertação, não é? Vamos lá, primeiro, uma linguagem para falar de Deus, uma linguagem própria para falar de Deus, não é? Atualizar o princípio da encarnação. Eu diria que o grande projeto de Gustavo Gutierrez é uma teologia, fazer da teologia uma linguagem para falar de Deus, atualizada a partir do princípio da encarnação. Ora, o que significa atualizada a partir do princípio da encarnação? Significa dizer que uma teologia que quer captar essa linguagem para falar de Deus, ela tem que se atualizar com o mundo contemporâneo. Gustavo Gutierrez é um filho do Concílio Vaticano II. Gustavo Gutierrez é um filho da Conferência Episcopal de Medellín. Gustavo Gutierrez percebe as mudanças que estão ocorrendo dentro da igreja e as mudanças que estão ocorrendo fora da igreja, que são muito maiores, inclusive. Era necessário entender como uma linguagem teológica podia captar isso. Quer dizer, qual seria a linguagem mais apropriada para falar de Deus no mundo em constante transformação, no mundo em constante mudança, né? Isso é um princípio fundamental para entender a chamada teologia da libertação de Gustavo Gutierrez. Porque se você não entende isso, né, o que ele chamava de uma linguagem para falar de Deus, essa linguagem para falar de Deus em Gutierrez, ela tem sempre que ser atualizada pelo princípio da encarnação. Não é? Significa dizer, Gustavo Gutierrez, ele é um teólogo conciliar, ele é um teólogo que entendeu a grande descoberta do Concílio Vaticano II, né? Que passa exatamente por esse princípio da encarnação. A encarnação é exatamente a imanência de Deus. Deus não está no espaço, minha gente, voando, como super-homem. Deus não é super-homem. Ora, Deus está absolutamente encarnado. Absolutamente encarnado. E eu diria que essa é a primeira tese da teologia de Gustavo Gutierrez, que é uma linguagem para falar de Deus. Segundo, do avesso da história, o avesso da história, né? Gutierrez tem uma palavra que ele usa no livro dele extraordinário chamada A Força Histórica dos Pobres. Nesse livro ele fala da irrupção do pobre, a irrupção do pobre no mundo. Ora, a irrupção do pobre no mundo se dá exatamente pelo exemplo de Jesus de Nazaré. Jesus de Nazaré foi o primeiro pobre a irromper no mundo nesse sentido, enquanto Deus, enquanto divindade. Deus se fez pobre. Deus se fez pobre. Deus se fez humano. Deus se fez essa condição. Significa dizer, o avesso da história, repare, é uma tese central. A primeira linha do pensamento teológico de Gustavo Gutierrez é uma linguagem para falar de Deus. A segunda é o avesso da história. O que é o avesso da história em Gustavo Gutierrez? É a irrupção do pobre. Por quê? Porque Deus teologicamente se fez pobre, diz Gustavo Gutierrez. O mistério está em Deus e, consequentemente, o mistério que está em Deus está a partir da figura do pobre. Por isso que ele diz, há uma irrupção, uma chegada, né, forte, né, da figura do pobre. Eu sempre lembro aqui uma coisa que eu acho fundamental, né? Há um teólogo católico que ele, vivo ainda, já velhinho, ele mudou de lado, né? Ele abandonou a teologia da libertação, ele foi da teologia da libertação e atualmente abandonou a teologia da libertação e escreveu um livro espinafrando com a teologia da libertação. O nome dele é Clodovis Boff, ele é o irmão de Leonardo Boff. Clodovis, ele assumiu nitidamente, isso está gravado em live, isso está no YouTube, isso está no livro dele que eu tenho aqui, não é uma crítica à teologia da libertação pela direita, desencanto completo, né, com a teologia da libertação. E lá pelas tantas, no livro dele, Clodovis diz uma coisa que ele já tinha dito desde os anos 90 que ele vinha falando isso, e
e o padre Comblan tinha dado uma resposta a ele, né? Primeiro vamos à tese dele, depois a resposta do padre Zé Comblan. Ele disse que a teologia da libertação colocou o pobre no lugar de Jesus. Para Clodovis Boff, que mudou de lado, que foi para a direita, ele disse que o maior erro da teologia da libertação foi colocar o pobre no lugar de Jesus. Porque ele disse que a palavra pobre vira uma categoria central na teologia da libertação, todos os teólogos falam disso e tal. O teólogo José Comblan, que eu tive a honra de ser aluno, né, no Recife, no ITA, e depois reencontrá-lo na Paraíba, quando eu morei na Paraíba, o teólogo José Comblan resolveu essa questão respondendo de maneira lacônica ao Clodovis Boff. Como é que Comblan respondeu a Clodovis Boff? Comblan disse: Clodovis, você está completamente equivocado na base da sua argumentação. Porque você diz que a teologia da libertação colocou o pobre no lugar de Jesus. Não, está errado. Na verdade foi Jesus que se fez pobre. Foi Jesus que quis ser pobre, não foi a teologia da libertação. A teologia da libertação, ela é posterior à praxis de Jesus de Nazaré. Significa dizer, foi Jesus que se colocou na condição do pobre. Foi Jesus que se colocou no lugar do pobre. Foi Jesus que apresentou-se como pobre. Não foi a teologia da libertação. A teologia da libertação, ela é posterior. Então, nesse sentido, Clodovis Boff está completamente equivocado. Ora, por que eu digo isso? Porque é isso que o Gustavo Gutierrez, no livro maravilhoso chamado A Força Histórica dos Pobres, ele chama de irrupção do pobre na América Latina, principalmente desse pobre, né, a partir das condições evangélicas, das condições cristãs e tal. É nesse sentido que o Gustavo Gutierrez ele define, digamos assim, o que ele chama de avesso da história. E terceiro e último, dar testemunho da ressurreição. A teologia de Gustavo Gutierrez, a teologia da libertação de Gustavo Gutierrez, ela é uma teologia que dá testemunho da ressurreição. Ora, o que significa para Gustavo Gutierrez e para a sua teologia da libertação dar testemunho da ressurreição? Significa dizer que é uma teologia que não tem medo da morte, que é uma teologia que não tem problema com a morte, e é uma teologia que diz que a morte não tem a última palavra e que, acima de tudo, o que tem a última palavra é a ideia da ressurreição sobre a morte. Se Cristo ressuscitou, isto é fundamental para a experiência de fé. Se Cristo não tivesse ressuscitado, não teria fé alguma, teria morrido ali na Palestina do século I. Então, nesse sentido, a ressurreição passou a ser o grande evento da teologia da libertação de Gustavo Gutierrez. E é interessante que Gutierrez, em nenhum momento, ele perde a linha do foco daquilo que é central, que é a figura do pobre. Ele que é a figura do pobre. Por quê? Porque para Gustavo Gutierrez, Deus nunca quis o sofrimento humano, Deus nunca quis a pobreza. A pobreza, ela é uma construção humana, ela não tem nada de divino ou teológico. Isso eu acho muito importante, né? Então, Gutierrez, ele passa a ser um teólogo absolutamente extraordinário na América Latina. Ele tem traços indígenas, ele vem de uma profunda tradição indígena peruana, que eu acho que é fundamental, arraigado ali nos seus ancestrais. Não é? E, ao mesmo tempo, Gutierrez se torna um grande teólogo. Em que sentido? No sentido de que ele procura o tempo inteiro uma linguagem apropriada para falar de Deus. Ponto. Isso é o que define, né, o que é um teólogo no sentido católico e ocidental. Por fim, eu recomendaria duas obras de Gutierrez. A primeira é Beber no Próprio Poço. Essa obra fundamental, uma obra de espiritualidade. Ela tem um subtítulo que é Itinerário Espiritual de um Povo. É a grande obra de espiritualidade de Gustavo Gutierrez, né? É uma obra de meditação espiritual, uma obra extraordinária, fininha, né? Editora Vozes, tal. E o livro dele sobre Bartolomeu de Las Casas, que eu acho que entende muito quem é ele, chamado Em Busca dos Pobres de Jesus, o pensamento de Bartolomeu de Las Casas. Esse livro que é um livrão, é uma tese inclusive, não é um livrão, mas um livro extraordinário, não é, publicado pela editora Paulus, né, dessa vez. Livro fundamental, ele vai na raiz exatamente da teologia da libertação. Bartolomeu de Las Casas é aquele frei que no século XVI, a passagem do século XVI e XVII, defendeu os índios contra a ideia de que índio não tinha alma. Isso era uma invenção de Sepúlveda, que era um jurista
um jurista espanhol que defendia essa tese de que o negro não tinha alma. Ora, perdão, o índio não tinha alma, que o índio não era gente, na verdade, essa era a tese, né? E não sendo gente, poderia ser escravizado, essa era a tese. O Bartolomeu de Las Casas vai exatamente o contrário, a partir do Evangelho justificar que o índio tem alma. Pronto, aí estava resolvido. Veja, esse é um problema muito do final da Idade Média, não é um problema hoje mais, né? Mas muito do final da Idade Média. E nesse sentido, o livro dele é um elogio, é um levantamento das obras de Bartolomeu de Las Casas e o papel de Las Casas na América Latina. Eu acho um livro extraordinário, uma obra de pesquisa maravilhosa, abundante, uma literatura farta latino-americana para compreender o que significou a existência do Frei Bartolomeu de Las Casas, para a luta indígena e para a luta histórica, de todos os povos da América Latina. Nesse sentido, homenagear o padre Gustavo Gutierrez é homenagear a teologia da libertação, é homenagear uma teologia absolutamente original em relação à cultura europeia e, acima de tudo, formar uma vivência em termos de espiritualidade. Não há teologia sem espiritualidade. Eu diria que não há vida propriamente sem espiritualidade. Veja, espiritualidade não é religião. Espiritualidade não é religião. Espiritualidade não é religião. Espiritualidade é mais do que religião. Toda religião deve ter uma espiritualidade, mas a espiritualidade não é sinônimo só de religião. Então é necessário que haja toda uma espiritualidade profunda, uma opção profunda e radical de vida, para que haja aquilo que Gustavo Gutierrez chamou de teologia da libertação. É isso, minha gente. Agradeço demais a todos e todas que estiveram aqui. Indiquei 2 livros. Procurem ler Gustavo Gutierrez, procurem ler a Teologia da Libertação, procurem compreender a Teologia da Libertação para não cair nas malhas dessa extrema direita completamente irresponsável que não sabe o que diz. Agradeço demais a todos e todas aqui. Viva o padre Gustavo Gutierrez e viva a Teologia da Libertação. Grande abraço, minha gente. Valeu demais.